Estamos em Salamanca, uma cidade que respira história. As primeiras ocupações datam do século VII a.C., mas um apogeu econômico e cultural só vai acontecer com os romanos por aqui no início da era cristã. Posteriormente, no século VIII, chegarão os árabes, muçulmanos, com toda a sua cultura e sabedoria. Mas muita coisa vai acontecer depois disso. Meia Idade Média, moderna, contemporânea, trazendo uma diversidade de histórias e modificações nesta cidade. Vem com a gente conhecer um pouco dessas histórias aqui em Salamanca. O território que hoje é a cidade de Salamanca foi ocupado desde o primeiro milênio antes de Cristo. De lá para cá, vários povos foram ocupando, modificando, entre eles os romanos. E os romanos, como a gente sabe, gostam de fazer muitas obras, gostavam de fazer muitas obras e muitas guerras. Não à toa chegaram aqui conquistando vários povos. Chegando aqui, deram o nome para a cidade de Eumântica. Ao longo do tempo, em função de guerras travadas e novas conquistas, Eumântica foi mudando de nome. Mas desse período romano, temos aqui ainda um grande vestígio na cidade, que hoje é um ponto turístico, uma das principais atrações. É a ponte que cruza o rio Tormes. Essa ponte também passou por alguns problemas. No século XVII, sofreu aqui uma avaria por conta de uma grande enchente. Uma parte dela foi reconstituída e aqui está então um passeio, para os turistas, os visitantes, os moradores da cidade. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, a cidade foi dominada pelos alanos. Posteriormente, passou para o domínio visigodo. E em 712, com a invasão da Península Ibérica pelos muçulmanos, a cidade foi conquistada por eles. Durante a Alta Idade Média, essa região passou a ser, a grosso modo, uma terra de ninguém diante de tanta disputa entre os cristãos e os muçulmanos. Século XII, a cidade começou a ser repovoada com francos, castelhanos, moçárabes, portugueses, galegos, judeus e também muçulmanos. Foi restaurada a diocese e se começou a construir a catedral, à sombra da qual surgiram escolas. Em 1218, o rei Afonso IX de Leão concedeu a essas escolas o título de Estudo Geral e em 1253 o rei as converteu na Universidade de Salamanca. A Catedral Velha é uma das duas catedrais aqui de Salamanca, Ela começou a ser construída no início do século XII e só vai terminar de ser construída no século XIV. Ela tem os estilos gótico e românico, E também está aberta à visitação.
pelas ruas de Salamanca, nas paredes, sobretudo aquelas próximas à universidade, você vai encontrar, né, alguns escritos em vermelho, um símbolo chamado Victory, que tem as letras de Vitória, né? E, enfim, tem uma história ligada a Constantino, que teria recebido um símbolo num sonho, que sobre este símbolo, que seria a cruz, ele venceria, né? E daí, então, ele teria se tornado cristão. Então, esse símbolo, Victory, ele é muito usado quando as pessoas alcançam títulos, né, de doutorado nas universidades, na universidade daqui, e outras universidades do país acabaram reproduzindo isso. Então, coloca o símbolo e o nome da pessoa. E aqui atrás de mim, no Centro de Estudos Brasileiros, a gente tem o Victory, à minha esquerda, do Fernando Henrique Cardoso, e à minha direita, do Lula. Os Victory são escritos em letras vermelhas, né? Originalmente, eles eram escritos com sangue de touro ou com alguma tintura de base vegetal. E hoje, pela cidade, né, muitos locais identificam o que é ali no prédio, como biblioteca pública, centro de documentação ou o nome de um restaurante, com o mesmo tipo de letra, né, e da mesma cor, para manter, então, assim, esse mesmo aspecto, né, da cidade, mantendo esse mesmo estilo de escrita visual. E uma identidade visual muito própria. A Catedral de Assunção da Virgem, popularmente chamada de Catedral Nova, é, junto com a Sé Velha, uma das catedrais da cidade de Salamanca. É a sede da Diocese de Salamanca. Mas não se engane com esse nome Catedral Nova, né? Porque ela foi construída entre os séculos XVI e XVIII. E por conta disso mistura alguns estilos arquitetônicos, como o gótico tardio, renascentista e o barroco. É uma das maiores catedrais da Espanha em tamanho, né? E a sua torre cineira tem 92 metros de altura, e essa torre é também uma das mais altas do país. A ideia de construir uma nova catedral surgiu no século XIV devido ao aumento demográfico da cidade, sobretudo devido à forte atração da universidade. Portanto, a Sé Velha parecia pequena, escura e baixa naquela época. Contaram com o apoio de Fernando, o Católico, que em 1509 ordenou aos arquitetos que trabalharam em Toledo e Sevilha que fossem a Salamanca para projetar o novo templo. Durante quase todo o século XVII, as obras foram interrompidas e retomadas no século XVIII até a sua conclusão em 1733. Acontece que a catedral sofreu os efeitos devastadores do terremoto de Lisboa, que ocorreram em 1º de novembro de 1755. Ainda hoje, permanecem alguns vestígios visíveis, como algumas rachaduras. Uma catedral como esta, né, que levou muitos anos para ser construída, ela tem estilos de diferentes épocas da sua construção. Assim também como nas suas reformas e reconstruções. Em 1992, né, foi feita uma reforma nessa parte aqui dos arcos da porta, né, esses ornamentos no entorno da porta. E uma das coisas que foi colocada ali é um astronauta. Mas por que um astronauta, né? Estávamos aqui no ano de comemoração da idade do homem na Terra. E há uma certa tradição de, ao se fazer reformas, né, em catedrais, colocar algum elemento do tempo em que aquela catedral foi feita a reforma. No caso, a pessoa responsável, né, entendeu que já estávamos na era espacial e quis colocar o astronauta. Mas não só isso, colocou também um dragão tomando um sorvete porque estava um período muito quente. Bom, esta não é a única catedral em que há alguma coisa desta forma. Há catedrais espalhadas por outros países em que nós vamos encontrar um telefone Nokia de 92, que também já está algo bem antigo, né? Vai ter Darth Vader em umas, Alien na outra, Gremlins numa outra, né? Elementos da cultura pop e
contemporâneas às reformas. Bom, isso causa estranheza, né, e divide opiniões. Há aqueles que entendem que deve se manter como estava e reconstruir os elementos que eram próprios, né, do ornamento original. E outros entendem que colocar alguns elementos da contemporaneidade na reforma também são interessantes para mostrar a passagem do tempo, né, e que as coisas mudaram e marcar algo da cultura, da política, da sociedade naquele momento. Atrás de mim está o prédio histórico da Universidade de Salamanca, né? Olha que beleza esses ornamentos na fachada, né? Talhados em pedra, e que brilham com a luz do sol desde o século XVI, né? Realmente uma das entradas mais bonitas e uma das universidades mais antigas do mundo. Bom, essa fachada é do século XVI, mas a universidade é do século XIII, né? Ela é uma das universidades mais antigas da Europa. Ela é a quarta, né, fundada na Europa, posterior somente às universidades de Bolonha, Oxford e de Paris. Bom, e essa fachada toda decorada esconde um mistério, um segredo. Há nesses ornamentos aí uma rã, e quem encontra esta rã dizem, né, que essa pessoa vai passar em todas as disciplinas cursadas aqui. A Laura já encontrou, eu também. Será que você encontra? No pátio das escolas menores da Universidade de Salamanca, você vai entrar numa portinha lateral, está escrito Essencial de Salamanca. E aí você vai se surpreender com essa pintura do século XV. É uma obra de Fernando Galego, de 1473, e que retrata, né, várias constelações e o céu de Salamanca, né? Aqui a gente tem parte dessa pintura, né, porque a outra parte não foi destruída ao longo do tempo, e aqui funcionou a biblioteca da universidade. E é realmente uma obra muito interessante que ainda é estudada por astrônomos da universidade, né, tentando identificar as posições dos astros que estão aqui representados, enfim, né, esse estudo de astronomia que eu não domino, então não vou tentar explicar. Mas, enfim, o que é importante é a gente pensar na arte, né, e na ciência conversando aí durante muito tempo.
é uma igreja que é um exemplo de arquitetura românica, né, anterior ao gótico. Ela tem como características, né, paredes bem grossas, janelas bem pequenininhas, né, e ela é pouco ornamentada, né? É muito mais por pinturas na parte interna e pinturas que dão conta de histórias bíblicas, né, com caráter mais didático e pedagógico. Essa igreja também tem uma peculiaridade por ela ser toda em forma circular, mas lá dentro ela não é, ela tem 3 naves, né? Infelizmente não conseguimos entrar, mesmo tendo o horário da missa, né, ali marcado na porta, estarmos neste horário, ela não está aberta, não sabemos porquê. Mas de toda forma, pelo lado de fora, já dá para ver que é uma igreja bem bonita, bem interessante. Vimos uma igreja assim também em formato circular quando estivemos na Croácia, na cidade de Split, e aqui vamos deixar o link para vocês também verem uma outra igreja diferente, né, das que estamos acostumados. Estamos na mítica cova de Salamanca. Diz a lenda local que aqui o próprio Satanás veio em forma de um padre, né, de um sacristão, e teve 7 alunos, e durante 7 anos ele ensinou as magias mais ocultas e bizarras do mundo. Entre eles estava um nobre da cidade que tentou dar uma enganada em Satanás para não ter que perder a sua vida, porque um desses 7 alunos deveria se sacrificar, né, doar a sua vida. E ele só perdeu a sombra. Só isso que aconteceu com ele. Bom, essa lenda, né, dessa cova aqui de Salamanca atravessou a literatura, né, Cervantes, Calderón de la Barca e tantos outros falaram dela. Saindo das fronteiras da Espanha, quando se chama um lugar de Salamanca, seria ali um lugar como esse, uma cova, um lugar obscuro onde se ensinariam essas artes ocultas e tenebrosas ligadas aos 7 peles. Bom, diz também, né, a lenda, outras lendas dizem, né, que aqui essa cova teria sido fundada por Hércules, e que daria acesso a uma parte subterrânea, né, desse espaço, chegando a outros lugares, enfim, né, um lugar cheio de histórias ocultas. E a gente veio de manhã, porque vai que de noite o capeta aparece, acho melhor não estar aqui, né? E ali em cima, né, a entrada tem o que sobrou da igreja de São Cipriano, sim, aquele do livro da capa preta. A Casa das Conchas é um dos prédios mais populares aqui de Salamanca, né? Ele começou a ser construído no final do século XV e início do XVI por Dom Rodrigo Arias Maldonado, que era um cavaleiro da Ordem de Santiago. Ele construiu esse prédio, né, e colocou esses motivos ornamentais, as conchas, por 2 motivos. Um, porque pertencia, né, fazia parte da heráldica da família de sua esposa, e também porque é o símbolo da Ordem de Santiago, né? É um símbolo de amor. E aí então ele colocou, né, ornamentando esse prédio, que é um exemplo do gótico civil espanhol. Salamanca é uma das cidades espanholas mais ricas em monumentos da Idade Média, do Renascimento e das épocas barroca e neoclássica. Destacam-se as catedrais de Velha e Nova, o Palácio da Salina, o Palácio de Anaia, o Palácio de Monte Rei e a Casa das Conchas.